A partir de agora, no ar, mais um campeão de audiência. Em um programa feito especialmente pra você. Aumente o som. Aumente o som. E vem pra festa com a gente. Contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. Começa agora. Fala pra mim. Rádio Cultura FM 107,5. Com Dr. Emerson. Educação, saúde e cidadania em primeiro lugar. O programa Fala Pra Mim é dedicado a todas as pessoas, preferencialmente aos pobres, e em todas as suas lutas, conquistas e direitos. Os pobres sempre foram maioria, mas os pobres também sempre foram dominados pela grande minoria que detém o poder econômico. Mas essa realidade precisa e deve mudar. Para tanto, basta que você adote os seguintes princípios para nortear a sua vida em sociedade: o princípio da destinação universal dos bens, o princípio da solidariedade, o princípio da subsidiariedade, o princípio do bem comum e o princípio da dignidade da pessoa humana. Simples assim. Muito boa tarde, queridos irmãos e irmãs, ouvintes da Rádio Cultura e seguidores do canal de YouTube Dr. Emerson Sergipe, Instagram Dr. Emerson Sergipe. A partir de agora vou falar para você o que você só ouve aqui no programa Fala Pra Mim, Educação, Saúde e Cidadania. Eu sou o Dr. Emerson e estarei com você até às 15 horas na apresentação de mais uma edição do programa Fala Pra Mim. Meus cumprimentos para toda a equipe do programa, o Félix Ney Souza, o Digenal Alves, o Dr. Antônio Joaquim, o Carlos Miguel, o Salvador e a Núzia Costa. Com certeza, todos estarão na audiência do programa Fala Pra Mim. Cumprimentamos também aos amigos da Rádio Cultura que fazem a sonoplastia do nosso programa. Sempre lembrando que o programa Fala Pra Mim é um oferecimento da Clínica Dermoestética. Com uma trajetória de 30 anos, a Clínica Dermoestética é referência em Aracaju e região quando o assunto é cuidado com a pele e bem-estar. Sob a direção do Dr. Emerson, a clínica oferece uma gama completa de serviços que vão desde a dermatologia clínica até procedimentos estéticos avançados, tratamento dermatológico, cirurgias dermatológicas, acompanhamento nutricional, cirurgia plástica e muito mais. Estamos situados na Avenida Engenheiro Hernan Centurion, 540 Jardim, com os telefones 999457211 ou 32137560. Dermoestética, sempre acompanhando os avanços da dermatologia. O programa Fala Pra Mim também tem o oferecimento da Apis Tecnologia e Comunicação Condominial. Conheça a Apis Tecnologia, segurança e inovação para o seu condomínio ou empresa. A Apis Tecnologia é referência em solução moderna para segurança e gestão condominial em todo o Brasil. Uma empresa genuinamente sergipana com diversos serviços: portaria remota, monitoramento completo à distância, portaria smart, a evolução de uma portaria com sistema automatizado inteligente, controle de acesso, entrada e saída de moradores, visitantes e veículos com muito mais controle e interfone virtual. Com a Apis, a comunicação entre moradores, visitantes e a portaria acontece direto pelo celular. Estamos situados na Avenida Governador Paulo Barreto de Menezes, número 682, aqui na 13 de julho. Apis, tecnologia e inovação na palma da sua mão. O programa Fala Pra Mim também tem o apoio cultural do Conselho Nacional do Laicato do Brasil na Arquidiocese de Aracaju.
No programa de hoje teremos o nosso editorial. Vamos conversar sobre hipocrisia. Isso mesmo. Vamos refletir sobre esse tema para que você, aqui no programa Fala Pra Mim, que sabe que nós temos como prioridade educação, saúde e cidadania, façamos essa discussão. Também vamos ter uma dica de saúde sobre prevenção do câncer coloretal. E em nossa dica de saúde, vamos conversar sobre justiça distributiva, justiça participativa e cidadania. E para você participar do grupo de WhatsApp do programa Fala Pra Mim, envie uma mensagem para os números 999826704, 999826704, ou para o número 999569454, 999569454. Envie uma mensagem solicitando a sua participação no nosso grupo de WhatsApp. Também para fortalecer os nossos canais de YouTube e Instagram DRM Sergipe, peço que vocês se inscrevam em nossos canais, curtam, compartilhem as nossas informações. As suas curtidas são fundamentais, tá? São importantes, né? Curtam dando ok ou não, mas curtam para que a gente possa, então, ter possibilidade de fortalecer esse canal de comunicação que prioriza a informação de qualidade e coloca como primazia o ser humano. Todos os programas Fala Pra Mim, todos os podcasts Fala Pra Mim ficam salvos em nosso canal de YouTube. E a partir de agora, em nome de todos os ouvintes do programa Fala Pra Mim, teremos o nosso editorial. Fala Pra Mim. Fala Pra Mim. Editorial. Meus amigos e minhas amigas. Reflexões sobre a hipocrisia e o confronto entre o ser e o parecer. Essa será a nossa reflexão no programa de hoje. E esse texto que vamos utilizar aqui foi escrito pelo médico coloproctologista Hernan Centurion Sobral e publicado em 1º de março de 2026 pelo blog Só Sergipe. Na época, o médico descreve: iniciamos mais uma quaresma, tempo de reflexão sobre nossas vidas e o que temos feito de bom ou não para nós mesmos e, mormente, para a humanidade, uma vez que somos seres sociais. Como procuro fazer costumeiramente neste período, priorizei desbastar algumas arestas que negativamente impactam minha jornada em busca da evolução espiritual, como também tracei algumas metas a serem alcançadas ao fim destes emblemáticos 40 dias. Uma delas, anotada na minha lista de atividades, dizia o médico Hernan Centurion, é fruto do despretensioso convite de minha esposa Aline ao me chamar para assistir o seriado The Chosen, Os Escolhidos, que conta a história de Jesus, enfatizando seu convívio com a Virgem Maria e os discípulos e trazendo à tona uma narrativa repaginada da experiência cristã. Em suma, retrata um Jesus Cristo na sua mais pura essência, sem contudo perder a divindade. Confesso que não resisti, dizia o médico, e em menos de 2 semanas, entre estudos para nossa pós-graduação, reuniões de trabalho, assistência à família e atividade física, maratonei a série e já me encontro na sua 4ª temporada. Chamou-me a atenção, contudo, que muito do que se passou à época ainda se pode perceber no nosso cotidiano atual, mesmo após milênios de aprendizados, quer pelas Sagradas Escrituras, quer pelas experiências históricas que nos remetem tanto a boas como a más lembranças.
Dentre tantos acontecimentos de outrora que ultrapassaram várias gerações, intrigou-me o quanto a hipocrisia assolou e ainda assola atualmente a humanidade. Ela possui uma astúcia que a clamufa e a impede de se apresentar como vício, optando sempre por se fantasiar como virtude. Assim sendo, não chega rompendo portas, porém entra sorrateiramente, com a voz calculadamente postada, um gesto ensaiado e uma indignação rigorosamente calibrada, trazendo um repertório de palavras bonitas que soam como valores nobres, diversos como, por exemplo, honra, patriotismo, justiça ou caridade. Percebamos que o cerne do problema não reside em alguém defender valores ou ideais, posto que isso cairia bem à primeira vista. Todavia, o verdadeiro drama surge quando esses valores supracitados, dentre tantos outros, tornar-se-iam meros instrumentos de ascensão político-econômico-social, tais qual uma maquiagem moral aplicada para ser vista, mas jamais vivida. O que mais vimos ao nosso redor são falsos moralistas, de um lado, e socialistas caviar, do outro, que por vezes se misturam e até trocam de lado a depender da ordem do dia. Pois bem, retroagindo um pouco na linha de pensamento, se mergulharmos na etimologia da palavra hipocrisia, originária da Grécia Antiga, compreenderemos melhor o seu significado. Ato de interpretar, ofício do ator que representa em público. No teatro, isso é legítimo e até necessário, pois a máscara faz parte de um acordo tácito entre o palco e a plateia. Entretanto, a tragédia se instala quando o mundo real se transforma nesse palco e ninguém admite o papel que assume. É o momento em que a vida pública e a intimidade individual caminham em sentidos opostos e o sujeito aprende a colher o prestígio do bem, sem, contudo, se dispor a suportar o seu peso. François de La Rochefoucauld, escritor francês do século XVII, definia a hipocrisia como uma homenagem que o vício presta à virtude, ou seja, o hipócrita reconhece o valor da retidão, todavia, em vez de cultivá-la, isto é, praticá-la, decide apenas apoderar-se do seu brilho para narcisicamente adornar a própria imagem. Vejamos algumas peculiaridades dos hipócritas. Eles prosperam onde há plateia e por isso sentem-se tão à vontade em meio às multidões, cercados de tradições, símbolos e ritos de pertencimento. Falam de moral e bons costumes, fazendo disso um currículo de superioridade, ao passo que trajam o uniforme da justiça social e da compaixão como se fosse uma armadura de idoneidade e até de santidade. A máscara da conveniência muda conforme o figurino do poder, mas o modus operandi permanece o mesmo. A vaidade, esta velha conhecida, que tem fome de aplauso, e a consciência que deseja parecer limpa, sem jamais ter passado pela água e sabão do arrependimento. Neste sentido, há um limite que precisamos traçar entre a coerência de quem é imperfeito e a hipocrisia de quem é calculista. O imperfeito é aquele que, ao cair, reconhece o próprio tropeço e usa a queda como aprendizado para um recomeço, mesmo que penoso, mas honesto e edificante. Semelhante à figura de Pedro no Evangelho, que, chorando amargamente ao redor e ao negar seu mestre, por vezes, Mateus 26:75, na dor da sua fragilidade, encontra a verdade e segue firme em frente
e com propósito evangelizando. Já o dito hipócrita, ao cair, não busca o chão para levantar-se, porém se apressa em construir um púlpito para, cinicamente, começar a apontar o dedo e condenar os outros. Ele se assemelha aos fariseus, os doutores da lei que Jesus chamava de sepulcros caiados, ou seja, belos por fora, mas vazios de conteúdo por dentro. Mateus 23, 27 e 28. Enquanto o imperfeito humildemente reconhece seu erro, vulnerabilidade e pequenez diante da verdade, gerando transformação e melhoria, o hipócrita se sente ameaçado, abespinha-se e tenta dominá-la por meio do julgamento e condenação doutrem. Analisando-se esse contexto à luz da psicologia do Carl Jung, nos revela a hipócrita, ou melhor dizendo, o hipócrita, como aquele que projeta toda a sua escuridão interior aos outros, odiando no próximo as falhas que ele não teria coragem de admitir em si mesmo. Ele tenta então manter o espelho limpo com tinta nanquim em vez d'água, e com isso corrói não apenas a coerência e a credibilidade, como também todo o seu caráter. Destarte, resta-nos aceitar de coração escancaradamente aberto o convite que Deus diuturnamente nos faz à interioridade, a fim de que reconheçamos nossas iniquidades e busquemos o elixir redentor depositado pelo Espírito Santo no âmago do nosso ser ao sermos batizados. Este período litúrgico não pede propaganda de santidade, mas a verdade nua e crua, ao nos cobrar não como aparecemos nas instituições que frequentamos, porém quem verdadeiramente somos quando as luzes se apagam e absolutamente sozinhos não resta plateia ou aplausos. Esse antídoto que ora buscamos contra o mal da hipocrisia não advém do moralismo barulhento que grita nas tribunas ou púlpitos. Não obstante, nasce da integridade, a qual ouso definir como o estado em que a vida não precisa ser dividida entre a que se vive e a que se exibe, algo que se percebe quando abrimos o Instagram e outras redes sociais. Vida de novela. A integridade é, pois, a coragem de ser quem se é e com a confiança de que a verdade, mesmo parecendo imperfeita, é a única base sólida para a boa e saudável convivência em sociedade. No fundo, bem lá no fundo, a hipocrisia traduz o medo de não sermos amados pelo que somos, o que nos faz criar um personagem que acreditamos ser mais amável ou respeitável. Como bem descreveu Dale Carnegie, o ser humano necessita de reconhecimento social. Por fim, a grande questão que ecoa no silêncio do quarto escuro é curta e simples. Entretanto, deveras desconfortável e que, certamente, ao buscarmos a resposta, mudará nossas prioridades, valores e propósitos. Eu estou tentando ser ou apenas parecer? Pense nisso. E a partir de agora, em nome dos amigos Batista lá no Siqueira Campos e do Jorge lá no Santa Lúcia, do Carlos Alberto e da sua esposa lá no Orlando Dantas, em nome também do meu amigo Miguel lá no bairro Cidade Nova, do Edson Leal e da sua mãe Dona Luzia lá no 18 do Forte, da Dona Marlene no Grajiru e sua irmã Vitória lá em Maceió, do João Bosco Lima e da Cátia Machado no São José, do Márcio Giovanni no Ponto Novo, da Valdileide Feitosa
em nome também do Écio, aposentado do Banco do Brasil, da Jocilene e da Lúlia, da minha comadre Maria e do Gelson, todos lá no bairro Industrial. Teremos as nossas dicas de saúde. Fala pra mim, dicas de saúde. Câncer coloretal. A prevenção do câncer coloretal envolve um conjunto de medidas relacionadas ao estilo de vida, rastreamento precoce e controle de fatores de risco. O câncer de cólon e reto está entre os mais frequentes no mundo, mas também é um dos mais preveníveis quando lesões precursoras, principalmente pólipos, são identificados e removidos precocemente. Principais medidas de prevenção: rastreamento periódico, a medida mais eficaz. O rastreamento permite detectar pólipos antes que virem câncer. Câncer em fase inicial, aumentando muito as chances de cura. Métodos mais utilizados: colonoscopia é o exame padrão ouro, pois visualiza todo o intestino grosso, permite retirada de pólipos durante o exame, possibilita biópsias. E quando indicar a colonoscopia? Para pessoas de risco habitual, geralmente aos 45 anos. Se normal, repetir em 10 anos, conforme risco e achados. Pessoas que devem iniciar antes: história familiar de câncer coloretal, pólipos avançados em familiares, doenças inflamatórias intestinais, síndromes hereditárias, como a síndrome de Lynch, a polipose adenomatosa familiar, pesquisa de sangue oculto nas fezes, também outro exame que pode ser feito anual ou bienalmente. Útil como rastreamento populacional. O resultado positivo exige colonoscopia. Também outro exame que pode ser feito são testes imunológicos fetais, os FITs, mais sensíveis e específicos que o guaiaco tradicional. Fatores que aumentam o risco: alimentação. Então, o maior risco associado está em carnes processadas, excesso de carne vermelha, ultraprocessados, baixo consumo de fibras, obesidade e sedentarismo. Também tem a ver com o aumento do risco, porque estão associados ao aumento de inflamação crônica e também associado à resistência insulínica. O tabagismo é outro fator de risco, aumenta o risco de pólipos e câncer coloretal. O álcool, especialmente quando consumido frequentemente e em consumo elevado. E quais medidas protetoras? O que adotar para evitar essa possibilidade, ou para, melhor dizer, prevenir o câncer coloretal? Dieta rica em fibras, mais comum, de frutas, verduras, legumes, o que sempre temos repetido aqui no programa, cereais integrais, leguminosas, tudo isso é importante porque pela riqueza em fibras. As fibras aceleram o trânsito intestinal, reduzem contato de substâncias carcinogênicas com a mucosa, melhoram a microbiota intestinal. Um outro fator preventivo recomendado é o exercício físico regular. Recomendação geral: 150 minutos por semana de atividade moderada. Sempre estamos recomendando isso aqui no programa Fala Pra Mim. Controle do peso corporal, não fumar, reduzir a ingestão de álcool. Vamos comentar mais um pouco agora da microbiota intestinal e prevenção. A crescente evidência de que desbiose intestinal, inflamação crônica,
dieta pobre em fibras, melhor dizendo, de dieta pobre em fibras, podem favorecer carcinogênese coloretal. A dieta mediterrânea e rica em fibras parece ter efeito protetor importante, né? Aspirina e quimioprevenção. Em alguns grupos de alto risco, a aspirina em baixa dose pode reduzir a incidência de câncer coloretal. Porém, ela não é recomendada para todo mundo, precisa de orientação médica e não há essa recomendação universal. Ela deve ser individualizada devido ao risco de sangramento intestinal. Sinal de alerta: não esperar rastreamento. Procurar avaliação médica se houver sangue nas fezes, anemia sem explicação, alteração persistente do hábito intestinal, perda de peso involuntária, dor abdominal persistente, emagrecimento, fezes afiladas recentes, situações de alto risco, maior vigilância em história familiar importante, síndrome de Lynch, polipose adenomatosa familiar e uma estratégia prática de prevenção. O que mais reduz a mortalidade? Colonoscopia periódica, retirada precoce de pólipos, alimentação rica em fibras, exercício físico, controle do peso, evitar cigarro e excesso de álcool. O câncer coloretal é um dos exemplos mais claros de doença em que prevenção e diagnóstico precoce realmente mudam a história natural da doença. E aqui encerramos a nossa dica de saúde de hoje. E a partir de agora, em nome do Padre Soares, da Paróquia São Pedro Pescador, em nome do Padre Anderson Gomes, da Catedral do Padre Cristiano Silvestre, em Itabaiana, em nome da Irmã Moraes, do Dom José Palmeira Lessa, do Dom Genivaldo e do Dom Josafá, teremos as nossas dicas de educação e cidadania. Meus amigos e minhas amigas, se acheguem, aumentem o volume do seu rádio ou da sua televisão, que eu vou contar muita história no programa de hoje. Eu vou contar a minha, a sua, a nossa história enquanto espécie humana. Mas vou contar essa história na perspectiva da sua dignidade, considerando a sua dignidade, a sua vida como primazia. Outra consideração importante que eu quero fazer é que estamos vivenciando uma época de muito egoísmo social. E isso é preocupante. Com as pessoas perdendo a sua sociabilidade e se tornando individualistas. Esse é um grande problema, extremamente preocupante. E como se tudo isso já não fosse bastante ruim, a degeneração moral conduz às nossas escolhas na vida em sociedade, de modo que é considerável e preocupante como a falta da boa ética alcança todas as atividades humanas. Por exemplo, na política, a maioria dos políticos não representa o povo. Ao contrário, é inimiga do povo. Estamos sempre alertando isso aqui, dizendo isso aqui e chamando a responsabilidade coletiva. Vamos pensar e agir coletivamente. Quando nós somos irresponsáveis com relação ao destino que damos ao nosso voto, nós estamos fazendo com que todas as pessoas da sociedade paguem por suas péssimas escolhas. Então, é importante que a gente assuma essa responsabilidade na perspectiva do bem comum, ou seja, é uma responsabilidade coletiva. As nossas escolhas, particularmente com repercussão no conjunto da sociedade, aumentam a nossa responsabilidade e o nosso compromisso. E temos que pensar em tudo isso, senão, como costumo dizer aqui, estaremos evoluindo para a barbárie.
Por exemplo, que temos aqui muito frequente nos dias de hoje, a corrupção com as emendas parlamentares, a corrupção com as verbas do fundo eleitoral é um grande crime cometido contra o povo brasileiro. É um pecado social. E a maioria do povo brasileiro precisa entender tudo isso e dar um basta a essas práticas que estão nos levando à barbárie. Mas essa conjuntura cheia de problemas, ao mesmo tempo, também é uma grande oportunidade para a transformação social protagonizada pela maioria empobrecida da população deste país. Basta que tenhamos essa consciência, que tenhamos essa compreensão e façamos as escolhas corretas para produzirmos, ao longo do tempo, a transformação tão necessária e tão merecida pela maioria da população desse país. O programa Fala Pra Mim, portanto, é uma trincheira de resistência, de alerta, é uma trincheira de luta. Na Dica de Cidadania de hoje, vamos desenvolver a nossa conversa embasada em uma aula ministrada pela filósofa, professora e intelectual Marilena Chauí, no curso Pensando a Política e a Democracia. Então precisamos conhecer a nossa história, né? Nós não estamos aqui por acaso, né? Existe um processo civilizatório, existe toda uma história e nós vamos relembrar isso aqui no programa de hoje para que a gente possa entender por que somos assim, por que chegamos até aqui, quem somos. Então, temos conversado já sobre isso ao longo, né, de muito tempo aqui no programa Fala Pra Mim, e conversar sobre o processo civilizatório e evolutivo da espécie humana é uma das pautas aqui bastante frequente no programa Fala Pra Mim. Então vamos entender mais desse processo, vamos consolidando a compreensão desse processo para que isso possa repercutir na nossa mentalidade e fazermos escolhas que priorizem o bem comum, priorizem a coletividade. Vamos aqui fazer uma trajetória, um raciocínio contra o individualismo, contra o egoísmo social que toma conta da sociedade, particularmente aqui da sociedade brasileira. Milhões de anos, veja só como começo falando, milhões de anos, desde os primeiros hominídeos até a sociedade moderna. Passaram-se milhões de anos. Nós temos a referência de um dia a um mês, é muito longo. Tal. Nós estamos falando no nosso processo civilizatório de milhões de anos. Então, conhecer a nossa história nos faz entender como a humanidade é plural, ela é diversa, ela é ramificada e em constante transformação. É como lá na origem, né, com os hominídeos, né, com os primitivos, os seres primitivos que deram origem à espécie humana, nós vamos ter uma árvore, né? A raiz brota e vem o tronco, e esse tronco vai se ramificando bastante. Daí a pluralidade da sociedade. E em constante transformação, tá? Então isso é importante entendermos esse processo. Quantas transformações aconteceram ao longo desse processo civilizatório? Agora nós temos todo um processo, toda uma fase muito longa, que não é contada em segundos, em minutos, em dias, é contada em muitos anos, às vezes até em séculos, para que uma mudança, uma transformação se concretize nesse processo civilizatório. Então, nós temos épocas, idades que caracterizam esse processo civilizatório, mas nós vamos ter períodos de mudança, época em que tudo está se transformando e isso às vezes leva muito tempo, mas essa transformação ela é constante, ela é peculiar ao próprio processo civilizatório da humanidade. Então, a humanidade ela é plural, ramificada e está sempre em constante transformação, está em constante modificação. E vamos trazer aqui alguns marcos temporais principais para que a gente vá mantendo na nossa mente, entendendo desse processo e compreendendo. E aqui eu quero principalmente chamar a atenção da variável tempo. Então veja, eu disse que a origem está nos hominídeos, os nossos ancestrais. Estima-se que os primeiros ancestrais humanos surgiram há cerca de
4 a 5 milhões de anos. Veja quanto tempo, 4 a 5 milhões. Se você acha uma semana, um mês, um ano, muito tempo, imagine 4 a 5 milhões de anos. Iniciando a adaptação do ambiente. Então, tudo isso, nesse processo, há 4 a 5 milhões de anos, é um processo de adaptação ao ambiente. A ciência admite que foram cerca de 15 a 20 espécies de humanos primitivos, várias espécies foram surgindo, até o surgimento do Homo sapiens, a nossa espécie moderna. Surgiu na África entre 200 mil a 300 mil anos atrás. Então, o Homo sapiens surge entre 200 e 300 mil anos atrás. Foi só há cerca de 30 mil anos que nos tornamos a única espécie humana no planeta. Então, existiram 15 a 20 espécies, né, lá dos nossos povos originais, dos hominídeos, e foram surgindo espécies. Isso acontece na África e eles vão subindo no continente africano, né, vão se espalhando. No início, essas pessoas, né, esses nossos ancestrais eram nômades, eles viviam se deslocando, porque iam tirando da natureza somente o seu sustento, a sua alimentação, iam se deslocando e subindo, e levam muito, né, milhares e milhares de anos, até que eles conseguem chegar ao que hoje é a Europa, a Ásia e tudo mais. Mas nós vamos estar avançando aqui nesse processo. O outro detalhe importante para que possamos falar é sobre nesse processo civilizatório, né? A primeira pessoa grande, no início era muito pouca gente, uma ou outra pessoa, pequenos grupos foram se formando, pequenos grupos e se espalhando por serem nômades, se deslocando. Então, esse processo civilizatório dá início à formação desses grupos, depois a comunidades maiores, até que muito tempo, mas muito tempo depois, vamos chegar na formação do desenvolvimento urbano. E nesse processo civilizatório vai ter uma marca, é o sedentarismo, que vai surgir nesse processo. Então, o ser humano, lá dos seus primitivos, e durante muito mais tempo do que, por exemplo, nós temos muita referência a depois de Cristo. Então, nós estamos 2026 anos depois de Cristo, 2026. Mas nós estamos falando aqui num processo de milhões de anos. Então, para vocês terem uma ideia. Então, nesse processo, o processo civilizatório que vai começando lá dos nossos ancestrais, ele é caracterizado. Surgem vários aspectos. A oralidade. Então, no início, esses seres primitivos, eles não falavam, não se comunicavam. Então, eles começam a emitir grunhidos, a emitir sons. Então, nós temos aí o desenvolvimento da protolinguagem, né? Para o desenvolvimento da fala, o desenvolvimento da voz e tal. Então, primeiro emitiam ruídos, sons. Isso aproximadamente há 500 mil anos. Vejam a ideia disso, 500 mil anos. A fala articulada, começar já a emitir palavras que têm um significado e tal, ou seja, a fala articulada, ela se dá há 70 mil anos. Então, esse é o processo da oralidade. Veja quanto tempo. 5 mil anos começa emitindo sons e há 70 mil anos é que as palavras se tornam articuladas. Então, vejam esse processo, como eu digo, o processo de transformação, tudo muito lento. E nesse processo, eu disse que esses seres, durante todo esse tempo, esses milhões de anos aí, eles eram nômades, eles viviam se deslocando. Mas progressivamente eles vão percebendo que, por exemplo, que as raízes, no caso, se eles pegassem as sementes, melhor dizendo, as sementes daquilo que ele se alimentava, elas depois defecavam e tudo, e aquilo ia para o solo, e eles percebiam que iam nascendo plantas, árvores semelhantes com o tempo daquelas e eles entenderam que esse processo da semente permitia a criação, o surgimento, de novos espécies de novos vegetais, novas plantas, novas árvores,
daquela mesma espécie que existia naquela região. Então eles vão entendendo e compreendendo que se eles plantarem aquelas sementes, vai brotar uma árvore daquela mesma espécie. Então é essa compreensão, é essa observação, né? Tudo de modo vai desenvolvendo esse pensamento, vai abstraindo essa correlação e vai aprendendo, e é disso que surge a agricultura. A agricultura é a primeira grande revolução do processo civilizatório, é aí que as pessoas entendem e traz uma mudança muito grande no processo civilizatório para as pessoas naquela época, né? Estamos falando aqui de milhares e milhares de anos, né? Muito lá para trás, e isso vai fazer com que surja a agricultura. E a agricultura é um marco que vai levar o que chamamos do processo civilizatório humano, vai levar a espécie humana ao sedentarismo, ou seja, eles deixam de serem nômades e vão se fixando em regiões porque eles aprendem que ali tem a caça, né, tem a pesca, mas se eles plantarem, eles vão colhendo, plantando de novo, colhendo, plantando de novo, e isso vai fixando as pessoas naquela região. Então isso é a primeira grande revolução no processo civilizatório humano, é compreender e desenvolver o processo de agricultura, e para isso, utilizando a pedra, por isso que o período paleolítico, a idade da pedra, vão fazendo instrumentos para que eles possam plantar, para que eles possam colher, né, para que eles possam utilizar, e isso vai evoluindo. Depois chegamos no período neolítico, onde nós vamos ter o fogo, e aí começa a questão de fundir os metais, e aí já fazer objetos para uso que sejam de metais e não somente de pedra. Um outro dado que quero trazer aqui nesse processo desse tempo, de muito tempo, falando aqui em muitos milhares de anos, começa então o processo da escrita. A escrita surge por volta de 3.500 anos antes de Cristo. Evoluímos milhões de anos, até chegarmos a 3.500 anos antes de Cristo. Então, 3.500 antes de Cristo, estamos falando aí de 5.000, né, cerca de 5.000 anos, que é esse processo que nós caracterizamos como uma idade antiga, que começa daí. Mas veja, antes desses 5.000 anos, nós tivemos milhões. Então, no processo civilizatório, nós temos milhões de anos, e há 5.000 anos é que tem a história que a gente vai contando, que começa com a história antiga e começa ali na região de hoje, que corresponde ao Oriente Médio, por exemplo, a região do Irã. Nós temos a Mesopotâmia, que é aquela região ali, né? E a Mesopotâmia vai ser esse berço onde surge a escrita, presume-se que de 3.500 a 3.200 anos antes de Cristo, na região da Mesopotâmia, o atual Iraque. Então, desenvolvida a escrita pelos sumérios. E aí começa o processo, então, de vida urbana. Então, esse processo já é muito mais recente, ele se acelera nos últimos 10 a 12 mil anos, após a última era do gelo. 5.000 antes de Cristo nós temos a Mesopotâmia, 2.000 antes de Cristo nós temos a Grécia, 753 anos antes de Cristo temos Roma, que aí, nesse cenário greco-romano, surgem as cidades, o Estado, a noção de justiça, de política, surgem as leis. Então, essa história é importante entendermos. Então, veja que o período da pré-história, milhões de anos, né, o processo civilizatório todo tem cerca de 5 milhões de anos. Então, nós chegamos a um processo muito longo. E essa história é contada em qualquer momento do processo civilizatório pelas classes sociais dominantes, e quase sempre como narrativa única, como se não existissem outras possibilidades. Mas aqui no programa Fala Pra Mim você tem a oportunidade de ouvir uma outra narrativa que é desenvolvida a partir do respeito à dignidade de todas as pessoas, independentemente da sua cor, gênero ou classe social, e nunca na perspectiva da alienação das pessoas. Da herança greco-romana, temos a política numa perspectiva teocrática, de que o rei era um escolhido de Deus
e, portanto, não um representante do povo. O rei devia obediência a Deus e o povo devia obediência ao rei. Para a nossa reflexão, vamos trazer alguns conceitos consolidados. Então, é relembrar um pouco como se deu toda essa história no processo civilizatório e que chegamos até os dias de hoje. A palavra política, no caso, vem da língua grega politike, polis mais tikos, que é derivada da palavra polis, a cidade, e da palavra tikos, o bem comum dos cidadãos. Então, aqui a cidade não é entendida como a estrutura urbana, mas a polis, ou seja, como a sociedade organizada segundo as leis e a justiça, sempre na perspectiva do bem comum. Então, esse é que era o sentido, né, da política que surge nesse período greco-romano. Então, da mesma maneira, a palavra latina civitas também se refere à cidade, mas como forma organizada da sociabilidade por meio das leis do governo. Então veja, na origem grega ou na origem romana, a cidade sempre remete à sociabilidade. Leis necessárias para organizar a sociabilidade, a vida desses seres que são sociáveis por natureza. Então precisa de regras, precisa de estabelecer regras, mas regras sempre apontando para o bem comum, para aquilo que interessa a todas as pessoas. Portanto, nós herdamos dos gregos e dos romanos a invenção da política. E por que eu uso aqui o termo invenção da política? Porque até então esses povos não tinham uma referência para imitar ou seguir. Eles foram criando tudo isso. Então, inventaram tudo isso. A maneira de lidar com os conflitos e as divisões sociais. Como vamos resolver? Vai ficar permanentemente em guerra? Vai ser permanentemente beligerante? Sem regras, sem normas? É uma sociedade anômica que não tem regras? Então, as regras começam a ser estabelecidas no processo civilizatório humano nessa época, né? A partir das civilizações greco-romanas. 2000 anos com os gregos, 2000 anos antes de Cristo, até por volta de 700 anos antes de Cristo, surge o processo civilizatório romano, que vai culminar naquela época com o Império Romano. Por que nós dizemos que os gregos e os romanos inventaram a política, inventaram o poder político? Por quê? Primeiro, eles separaram a autoridade pessoal, privada, do chefe de família. Lembrar que naquela época a questão do despotismo, né? O chefe de família era o chefe com poder absoluto, inclusive naquela época patriarcal. O chefe da família, ele tinha o poder de definir sobre a vida ou a morte das pessoas da sua família. Então era um poder absoluto. Então, inicialmente, ele faz o quê? Eles separam a autoridade pessoal privada do chefe de família e o poder impessoal público pertencente à coletividade. Ou seja, eles separaram o privado e o público e impediram a identificação do poder político com a pessoa do governo. Então as pessoas continuavam lá, tendo seus poderes no nível da família, da célula familiar, mas surge então essa possibilidade do poder que é exercido em nome de todas as pessoas. E aí começa a surgir a política como temos hoje. Mas é todo esse processo de lá de 2000 anos, de 3.000 anos atrás. Então, no caso da Grécia, os postos de governo eram preenchidos por eleições entre cidadãos, de modo que o poder deixou de ser hereditário. No caso de Roma, os postos de decisão ficaram vitaliciamente com o patriciado. Então, o patriciado era aqueles que tinham posses, eram, vamos dizer, os ricos da época. Então, o poder era entre eles, e aí havia uma certa vitaliciedade nesse processo. Então, eles se prolongavam e passavam por filho, e isso ia diferente do que acontecia na Grécia, que tinha eleições. O segundo critério importante para entendermos desse processo, eles separaram a autoridade militar e o poder civil, subordinando a autoridade militar ao poder civil. Tá? Então, o poder militar estaria ali para manter a ordem, mas
segundo as determinações, as decisões tomadas pelo poder civil, né? Pelo poder das pessoas. Terceiro, eles separaram a autoridade religiosa e o poder temporal laico, impedindo a divinização dos governantes e que esses fossem sumos sacerdotes. Outra característica é que eles criaram a ideia e a prática da lei como uma expressão da vontade coletiva e pública. Isso é importante entender. Uma expressão da vontade coletiva e pública, definidora dos direitos e deveres para todos os cidadãos, das regras, das normas, impedindo que fosse confundida com a vontade pessoal do governante. Então, o mesmo governante teria que obedecer aquelas leis estabelecidas, né? Lembra que isso que nós temos no surgimento lá das cidades, elas são caracterizadas, tanto as cidades gregas como romanas, por existirem leis, né, e essas leis precisarem ser cumpridas. Eles transferiram, portanto, para o poder político o monopólio da força sobre a lei e o direito. Então, era o direito, era a lei e o direito que ia definir, né, o que precisava ser feito. Tinha força para definir o que ia ser feito nesse convívio social. Criaram instituições e funções públicas para a aplicação das leis e a garantia dos direitos. E é assim que se organiza e começa o processo urbano de desenvolvimento das cidades. E, finalmente, criaram um espaço político, isto é, a Assembleia grega e o Senado romano. Tinha essa diferença. Na Grécia era a Assembleia, né, e o Senado romano, no qual os que possuíam direitos iguais de cidadania discutiam suas opiniões, defendiam seus interesses, deliberavam em conjunto e decidiam por meio do voto, e podiam também, por voto, revogar uma decisão tomada. Portanto, a política foi inventada quando surgiu a figura do poder público, por meio da invenção do direito e da lei, isto é, a instituição dos tribunais, e por meio da criação das instituições públicas de deliberação e decisão. Em Roma, a república era oligárquica e não democrática. Eram patrícios e plebeus. Como dos plebeus só era um representante, o tribuno dos plebeus, que era escolhido por uma votação, um plebiscito, daí o nome de plebeus, plebiscito, né? Eles constituíam a parte da cidade, não proprietários, eram os pobres, era a maioria. Então, veja, já nesse processo aí, a maioria só tinha um representante, que era o tribuno plebeu. E os patrícios iam fazer toda a composição, em caso de Roma, do Senado. Então, o Senado tinha os senadores todos, e só um senador que era representante dos não proprietários, dos pobres, o representante dos plebeus. Então, entender esse processo, vai ver que não é tão democrático, tão representativo. Os cratos, portanto, o poder pertencia apenas a alguns, né, e não a todas as pessoas. Veja, a maioria da população era de gente empobrecida, mas tinha somente um representante. Então, na República Romana, o uso da terra é consentido pelo Estado aos patrícios, que era quem tinha as propriedades. A grande população não tinha. E esse o coração da invenção da política. É assim que surge a política no nosso processo civilizatório. Com isso, não só conceberam e praticaram a política como ação humana, e não como cumprimento de decretos perenes e eternos, mas também inauguraram a ideia e a prática da criação contínua da realidade social, ou de sua transformação. Isso é a história. Então é importante entender, né? A gente, através dessa discussão entre o processo legal, a questão das leis e das normas, nós vamos fazendo as transformações necessárias na sociedade. Para os filósofos antigos, particularmente Platão, ele dizia que a vida é justa. E Aristóteles dizia que a vida é boa e bela. Então a política se define pela justiça. Então o grande definidor é a justiça, para fazer com que a vida seja boa, que a vida seja justa. O que é a justiça, então, que define a política? Para Platão, a cidade é justa quando os sábios legisladores governam. Os militares estão subordinados aos legisladores que defendem a cidade. E os membros da classe econômica estão subordinados, olha aqui, os membros da classe econômica estão subordinados
aos legisladores para assegurar a sobrevivência da polis. Então, quando nós dizemos aqui, a nossa primazia é a vida, é o ser humano e não o mercado, porque hoje nós vivemos uma época em que o poder econômico domina, controla a política, controla a comunicação, controla tudo, controla a vida das pessoas. Então, é a primazia do mercado e nós entendemos que isso desumaniza, né, o nosso processo civilizatório. Então, é entendermos, veja aqui, lá nas civilizações greco-romanas, os membros da classe econômica eles estavam subordinados aos legisladores, portanto, para assegurar a sobrevivência da polis, daquela cidade organizada a partir das leis e particularmente da justiça. Então, nestas palavras para Platão, a política justa é aquela em que a razão comanda, submetendo ao seu comando a força militar e o poderio econômico. Como idealizar a cidade justa? Dizia Platão, pela educação, olha aqui, pela educação dos cidadãos, pela educação de homens e mulheres. Platão não excluía, né? Platão ele não excluía as mulheres da política e critica os gregos que as excluía. Então veja a compreensão dessa percepção inclusiva para a atividade política. Podemos ao mesmo tempo dizer que Aristóteles foi o primeiro a ter clareza sobre a diferença entre o espaço público da política e o espaço privado dos interesses pessoais e grupais. Olha como é importante entendermos isso. É essa diferença, o que chamamos hoje de essa visão em que as pessoas se apropriam. Elege um prefeito, ele pensa, se imagina dono da cidade. Um governador ele pensa que é dono do Estado, que quer governar conforme o seu interesse e nessa perspectiva de que ele se torne mais rico do que o que porventura já seja. Então, é importante separar, né, essa questão privado e o público. Separar, deixar muito claro, né? A pessoa tem lá seus bens, mas ele está submetido a um governo que pensa o público, que pensa o bem comum. Aristóteles, portanto, separa a economia de política. E essa separação fez com que ele também distinguisse entre as virtudes privadas e as virtudes públicas. Ou seja, quando você separa, você diz, olha, patrimonialismo aqui dentro do Estado, não. Patrimonialismo está lá na iniciativa privada, aqui é pensar coletivamente. E essa separação fez com que ele também distinguisse entre as virtudes privadas e as virtudes públicas, ou seja, ele não pensou, como se diz hoje em dia aqui no Brasil, ele não pensou em uma ética na política, ele pensou em uma ética da política. A política vai se comportar assim, separando o público do privado, nada de patrimonialismo aqui, vamos pensar o bem comum. Isso é uma ética pública, na qual a virtude central é a justiça. E para definir a justiça, Aristóteles afirma que é preciso distinguir entre dois tipos de bem, os bens partilháveis e os bens participáveis. Importante entendermos isso. Um bem partilhável, quando ele é uma quantidade, ele pode ser medido, pode ser dividido, distribuído. A riqueza é um bem partilhável. Um bem é participável quando ele é uma qualidade. Então, o bem participável, ele é uma qualidade, né? Enquanto o bem que você pode distribuir, ele é uma quantidade, tá certo? Então, um é quantidade e o outro é qualidade. Portanto, a qualidade é indivisível, não pode ser repartida nem distribuída sem se destruir. Só pode ser participável. O poder político é um bem participável. Existem, pois, dois tipos de justiça na cidade. A justiça distributiva, referente aos bens econômicos partilháveis, e a justiça participativa, referente ao poder político participado. Então, o que é uma cidade justa? A cidade justa é aquela que saberá distinguir entre essas duas justiças e realizar ambas, igualando os desiguais pela justiça distributiva e garantindo a participação de todos os cidadãos pela justiça participativa. Então pensemos a nossa cidade. Cidade onde você vive. Aracaju é assim? Temos que pensar dessa forma. Em suma, Aristóteles considera que é injusto
tratar igualmente os desiguais. Que é justo tratar desigualmente os desiguais, para que recebam o partilhável segundo as suas condições e necessidades. Então, se nós vamos distribuir, quem precisa mais vai receber mais, quem precisa menos vai receber menos. Então, nós vamos tratar, considerando essa desigualdade. A justiça distributiva é aquela que trata desigualmente os desiguais, para poder ser justa, que é o oposto da justiça participativa ou política, que é aquela em que todos devem ser tratados como iguais. Assim, a finalidade da justiça, diz Aristóteles, quando ela é justiça distributiva, é igualar os desiguais. E, portanto, em uma cidade onde a diferença entre ricos e pobres é muito grande, vigora a injustiça. Ok? Então, é isso que nós temos que entender. E vamos parar por aqui essa discussão. Na próxima semana a gente continua com esse tema. E vamos, então, encerrar aqui o programa Fala Para Mim e deixar o convite para que na próxima semana estejamos mais uma vez aqui reunidos. E na segunda-feira tem podcast com o Dr. Hernan Centurion Sobral. E vamos conversar sobre prevenção do câncer de colo. E vamos refletir também sobre aquele texto que ele escreveu, que eu li hoje aqui no editorial, que é sobre a hipocrisia. Fiquem em paz, fiquem com Deus.